Eu nunca imaginei que um pedaço de terra pudesse virar motivo de guerra entre sangue do meu sangue. Nunca pensei que o mesmo menino que um dia dormiu ao meu lado, dividiu o pão comigo, chorou comigo a morte da nossa mãe, pudesse me ver como uma inimiga. Mas aconteceu. E eu só entendi a gravidade disso no dia em que um oficial de justiça bateu na minha porta. Eram 7:30 da manhã. Eu ainda estava com o avental da cozinha fritando pão amanhecido para tomar, com café, quando ouvi 3 batidas secas no portão. O coração já acelerou. Não sei explicar. Uma sensação estranha tomou meu peito. Abri a porta e lá estava ele. Um rapaz de terno claro, pasta na mão, olhos baixos, voz fria. Me entregou um envelope e disse: "A senhora está sendo notificada. Compareça ao fórum no dia tal para responder à ação do senhor Antônio José da Silva." Na hora, o sangue subiu à minha cabeça. Meu irmão estava me colocando na justiça. Abri o envelope com as mãos trêmulas. Cada linha que eu lia parecia uma facada. Ele alegava que o terreno deixado pelo nosso pai era só dele, que papai havia dito isso verbalmente para ele antes de morrer, e mais, que eu estava ocupando indevidamente a parte da casa que ficava nos fundos, a mesma casa onde eu cuidava do nosso pai doente, nos seus últimos anos de vida. Meus joelhos fraquejaram. Me apoiei na parede e o envelope escorregou. Das minhas mãos, não era só uma disputa por terra. Era uma sentença, uma separação, uma traição. Porque só quem viveu isso sabe. Quando um irmão te leva à justiça, ele te mata de uma forma que não tem volta. E o que mais dói é que você ainda continua viva. Fiquei sentada naquela cadeira da cozinha por mais de 1 hora. A frigideira queimou o pão. O cheiro amargo se espalhou pela casa e eu não consegui reagir. Minha cabeça era um turbilhão. Cada lembrança, cada conversa, cada almoço de domingo em que a gente ria junto, tudo virou fumaça. Passei o dia inteiro calada. Não tive coragem de contar para ninguém, nem para minha filha. Eu não queria envergonhar a memória do meu pai, nem transformar nossa família num espetáculo de fofoca. Mas por dentro, eu desmoronava. Um processo judicial entre irmãos. Não era isso que papai sonhava. Nos dias que se seguiram, eu tentei entender. Relembrei cada gesto, cada decisão. Será que eu tinha feito algo errado? Será que, sem perceber, eu tinha causado alguma mágoa? Mas, quanto mais eu pensava, mais claro ficava. A disputa não era por justiça, era por ganância. Meu irmão não precisava da terra. Ele já tinha casa, emprego fixo, carro na garagem. Mas ele queria mais. Talvez por orgulho, talvez por vingança de coisas antigas que ele guardava calado e que nunca teve coragem de falar. Ou talvez, simplesmente, porque o dinheiro falou, mais alto que o sangue. Eu relutei. Pensei em não ir. Pensei em ceder. Pensei até em assinar qualquer coisa só para encerrar aquilo. Mas aí eu lembrei do meu pai. Lembrei das mãos dele, calejadas, segurando essa enxada. Lembrei da voz fraca dizendo: "Essa terra é de vocês dois. Não briguem por isso." E nesse dia, eu jurei para mim mesma: eu não vou brigar. Mas também não vou aceitar a injustiça calada, porque tem guerras que a gente não escolhe. Elas batem na nossa porta. E mesmo com o coração em pedaços, a gente precisa enfrentar. E foi assim que começou a pior batalha da minha vida. Não contra um desconhecido, mas contra o meu próprio irmão. Meu nome é Sônia da Silva. Nasci e cresci no interior de Minas, numa casa simples de tijolo vermelho e varanda com rede. Fui a segunda de 3 filhos. Antônio era o mais velho e Jéssica a caçula.
Nossa mãe faleceu quando eu tinha só 12 anos e foi aí que tudo mudou. Aquela perda nos uniu como nunca. Papai ficou viúvo muito cedo e teve que virar pai e mãe ao mesmo tempo. Ele trabalhava o dia inteiro na roça, mas nunca deixou faltar o pão, nem o abraço. Eu aprendi com ele que dignidade não tem preço, mesmo quando a panela estava vazia. Antônio, meu irmão, sempre foi o braço direito de papai. Desde os 14 já pegava no pesado, cuidava da terra, ajudava com o trator velho que vivia dando problema. Ele era o filho homem, o herdeiro natural, como os antigos falavam. Mas o que ninguém via era que, enquanto ele trabalhava com força, eu trabalhava com cuidado. Fui eu quem cuidava da casa, da comida, da roupa, da saúde do nosso pai, quando ele começou a ficar doente. Foram anos difíceis. Papai foi sendo consumido pelo diabetes, depois vieram os problemas nos rins e nos últimos meses mal conseguia levantar da cama. Eu deixei muita coisa de lado para estar ali. Tive que recusar um trabalho fixo, cuidar da minha filha sozinha e ainda ouvir gente dizendo que eu estava encostada. Mas nunca me importei, porque para mim aquilo não era obrigação, era gratidão, era amor. Lembro que papai, mesmo já fraco, olhava para mim com aquele olho cansado e dizia: "Filha, você é meu anjo. Essa casa aqui é sua também. Você cuidou de mim quando ninguém mais pôde." Essas palavras ficaram gravadas no meu coração como um testamento vivo. O terreno tinha pouco mais de 2.000 metros. Não era grande, mas era nosso. Tinha a casa principal, onde papai morava, e um pequeno barracão nos fundos que eu ajudei a reformar com o pouco que ganhava costurando. Era onde eu e minha filha vivíamos. Ali estava minha história, minha luta, meu suor. Quando papai faleceu, fizemos tudo como ele queria. Velório simples, orações sinceras, família reunida. Naquele dia, nos abraçamos como irmãos. Choramos juntos, e ele, meu irmão, me olhou nos olhos e disse: "Agora somos só nós, Sônia. Vamos seguir juntos como o pai queria." E eu acreditei. Nos meses seguintes, continuamos dividindo os cuidados com o terreno. Eu cuidava do jardim, da limpeza da casa, da horta que ele tanto gostava. Antônio vinha menos, mas dizia que estava cansado, que o trabalho fora estava puxado. E eu compreendia. Nunca cobrei, nunca desconfiei de nada, até que chegou o dia da notificação judicial. Aquele envelope frio que destruiu todas as promessas. E foi aí que eu percebi. Enquanto eu cuidava da memória do nosso pai, ele cuidava de um plano que envolvia papel, advogado e um coração que eu já não reconhecia mais. O dia da audiência chegou como um soco seco no estômago. Eu passei a semana inteira sem dormir direito, com a cabeça girando, tentando entender como tudo aquilo tinha virado realidade. Olhava para a parede da casa do meu pai, onde ainda estavam penduradas as fotos antigas. A gente criança, correndo no quintal de mãos dadas. Agora, aquelas mãos estavam em lados opostos de um processo. A primeira vez que reencontrei meu irmão depois da notificação foi no fórum. Ele chegou bem vestido, com uma pasta preta nas mãos e um advogado ao lado. Não me cumprimentou. Não olhou nos meus olhos. Fingiu que eu era uma estranha. Aquilo doeu mais que qualquer papel assinado. Meu coração acelerava enquanto a gente esperava para ser chamado. Eu suava nas mãos, tremia por dentro, mas mantinha a postura. Porque sabia que papai, lá do céu, estava me olhando. E ele me ensinou a ser forte, mesmo quando tudo dentro da gente está desmoronando. Entramos na sala de audiência. A juíza nos olhou com aquele semblante cansado, como quem já viu 1.000 famílias destruídas por causa de bens, 1.000 irmãos virarem inimigos por causa de uma cerca. Meu irmão apresentou o argumento dele.
Disse que nosso pai havia prometido verbalmente que o terreno era só dele. Disse que eu invadi o espaço nos fundos, que eu estava morando irregularmente, que eu me aproveitei da doença do nosso pai para me estabelecer ali. Cada palavra dele era como uma punhalada. Eu queria interromper, gritar, perguntar em que momento ele deixou de ser meu irmão e virou um estranho. Mas permaneci em silêncio. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não deixei que elas caíssem ali. Eu me mantive firme por mim e por tudo que vivi com meu pai naquela casa. Quando foi minha vez de falar, respirei fundo e contei a verdade. Disse que morei ali com autorização do meu pai, que cuidei dele nos seus últimos anos de vida, que aquele barracão foi reformado com o meu dinheiro, com minhas mãos, e que jamais imaginei que meu irmão, que eu ajudei a criar depois da morte da nossa mãe, me colocaria na justiça. A juíza ouviu, anotou. Marcou nova audiência para o mês seguinte. Saí dali destruída. Eu não chorava mais de tristeza. Chorava de incredulidade. Como pode um irmão esquecer tudo que vivemos? Como pode olhar nos meus olhos e me ver como uma adversária? A família começou a se dividir. Uns diziam que eu estava certa, que tudo que construí ali era legítimo. Outros cochichavam pelas costas, dizendo que quem não tem documento não tem direito. Até minha irmã mais nova, Jéssica, tentou se afastar, dizendo que não queria se meter. Mas como não se meter quando uma família inteira está sendo rasgada no meio? Lembro de uma noite em especial. Estava sozinha na cozinha, olhando para a parede onde ficava pendurado o relógio antigo do meu pai. Um silêncio pesado tomava conta da casa. Minha filha dormia. Eu olhava para aquele canto e sentia o cheiro dele, o cheiro da pomada que ele usava, do café fresco que fazia todas as manhãs. E chorei como criança. Chorei por saber que ele não estava mais aqui para impedir isso. Chorei por saber que o nome dele estava sendo usado como arma em um tribunal. Mas, naquele choro, nasceu uma decisão. Eu não ia desistir. Eu não ia abrir mão da memória do meu pai por medo de papel assinado. Eu não ia permitir que um processo definisse meu valor, minha dignidade. Se era para lutar, então eu lutaria, com verdade, com honra e com a força de quem sabe que não fez nada errado, porque às vezes a justiça da terra falha, mas a justiça de Deus nunca. E foi nesse ponto que minha história tomou um rumo que nem eu esperava. O tempo passou como uma nuvem pesada, e cada dia que antecedia a próxima audiência era como carregar um peso nos ombros que não era só físico. Era um fardo na alma. As visitas que eu recebia diminuíram. Os telefonemas quase nenhum. A maioria da família, que antes sorria para mim nos aniversários, agora passava direto no grupo de WhatsApp. Alguns me silenciaram, outros me acusaram de arrumar confusão. Ninguém queria ouvir o lado de quem cuidou, de quem serviu, de quem ficou. Teve um dia em que fui até o mercado e encontrei minha tia. Ela fingiu que não me viu. E quando passou por mim, sussurrou com desdém. Filho homem sempre foi o herdeiro. Você devia aceitar. Aquilo foi uma facada. Não pelo que ela disse, mas por tudo que estava por trás da frase. Era como se o amor, o cuidado, a história não valessem nada diante de um sobrenome e de uma escritura. E o que mais me doía, mais até do que a injustiça, era saber que o meu irmão, o mesmo que cresceu dividindo um colchão comigo, estava em casa, dormindo tranquilo, enquanto eu passava as noites olhando para o teto, perguntando para Deus onde foi que a nossa família se perdeu. Eu comecei a adoecer, não de corpo, mas de alma. Perdi o apetite. Emagreci 7 quilos em poucas semanas.
Tinha dias em que levantava e não conseguia sair da cama. Minha filha, preocupada, me chamava para comer, mas o gosto da comida tinha sumido. O gosto da vida tinha se apagado. Lembro de uma noite chuvosa, sozinha na varanda da casa do meu pai, olhando para o portão que agora parecia uma muralha. A chuva caía forte e eu chorava mais forte ainda. Falei em voz alta, como se ele pudesse me ouvir. Pai, por que você não deixou isso tudo escrito? Por que confiou que a palavra bastaria? Mas no fundo, eu sabia a resposta. Ele confiou porque acreditava nos filhos. Ele acreditava que o amor seria maior que qualquer papel. Foi nesse momento, naquela noite fria, que senti uma quebra dentro de mim. Era como se algo tivesse se rompido. Um vínculo, uma raiz. Eu me sentia órfã de novo. Não por perder meu pai, mas por perder meu irmão em vida. Na semana seguinte, fui chamada para uma reunião de conciliação. Cheguei na sala com o coração em pedaços, mas com a cabeça erguida. E lá estava ele, sentado do outro lado da mesa, de braços cruzados, com o olhar vazio. A advogada dele começou a falar em tom profissional. Nossa proposta é que a senhora desocupe a parte dos fundos e receba uma compensação financeira pelo tempo que morou ali. Aquilo me pegou de jeito. Não era só uma proposta, era um insulto. Estavam me oferecendo dinheiro para que eu apagasse os anos que dediquei ao nosso pai. Como se o que eu fiz pudesse ser medido em reais. Como se eu tivesse que aceitar uma indenização pela dor de ser traída por um irmão. Respirei fundo, segurei as lágrimas e respondi com firmeza. Eu não estou aqui por dinheiro. Estou aqui pela verdade, porque essa casa foi construída com amor. E o que se constrói com amor não se vende nem se abandona. Saí da sala com as pernas trêmulas, mas com a alma mais leve, porque ali eu entendi. Ele podia tentar me tirar da casa, mas ele nunca tiraria de mim a paz de ter feito certo. Mesmo com tudo contra mim, mesmo com a solidão, mesmo com as humilhações silenciosas que só quem vive uma guerra familiar conhece. Eu segui firme, mas a dor ainda estava lá, porque perder um irmão é diferente de perder qualquer outra coisa. É uma dor que não dá para explicar. É como se arrancassem um pedaço do seu passado e pisassem em cima. Como se rissem da sua história. Bem na sua frente. E por mais que eu tentasse ser forte por dentro, eu estava quebrada. A última audiência aconteceu numa manhã nublada. A cidade ainda acordava. E eu já estava pronta. Sentada no banco da frente do fórum, com o coração calmo. Não porque as coisas estavam fáceis, mas porque pela primeira vez em meses eu sentia que tinha feito tudo o que podia. Daquele momento em diante, não estava mais nas minhas mãos. A decisão saiu algumas semanas depois. O juiz determinou a divisão do terreno em partes iguais. Cada um ficaria com a metade da propriedade do nosso pai. Eu poderia dizer que senti alívio, mas o que eu senti foi silêncio, porque no fundo eu sabia que aquela sentença não consertava o que havia sido quebrado. Não curava as palavras ditas, nem apagava o olhar frio que ele me lançou no tribunal. A gente cresceu junto, a gente perdeu a mãe juntos, a gente chorou a mesma dor. E agora, ele havia me reduzido a uma adversária. E tudo isso por causa de terra. Passei dias olhando pela janela da casa onde eu morava, sentada na cadeira do meu pai, escutando o som dos passarinhos que ele tanto amava. Eu não queria vencer uma disputa. Eu só queria voltar no tempo, voltar à época em que a gente tomava café juntos, dividia pão, fazia planos para o futuro. Mas algumas perdas são definitivas. E com o tempo, eu entendi. Alguns vínculos não morrem de repente.
eles adoecem devagar. E às vezes morrem em silêncio. Foi aí que algo mudou dentro de mim, uma noite, ajoelhada no quarto. Entrei em oração. Não pedi vingança, não pedi justiça, não pedi nada para mim. Apenas disse: Senhor, me ensina a perdoar. E ali, com lágrimas nos olhos, eu entendi o que é perdão. Perdão não é esquecer, não é fingir que não aconteceu, e muito menos deixar de sentir dor. Perdão é deixar de carregar o peso que o outro te impôs. É libertar o outro e se libertar também. Naquela madrugada, pela primeira vez, eu dormi em paz. Não porque as coisas se resolveram como eu queria, mas porque Deus me deu um descanso que nenhum juiz no mundo poderia assinar. Hoje, meu irmão vive sua vida. Não nos falamos mais. E por mais que meu coração ainda sinta saudade do que fomos um dia, eu escolho lembrar dele com carinho. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele já representou. A parte da casa que ficou comigo continua de pé. Não é grande, não é moderna, mas é cheia de memórias. E ali eu cuido da horta que papai plantou, sento no mesmo banco da varanda e vejo minha neta correr pelo quintal, como eu e meu irmão corríamos quando éramos crianças. Porque o que se planta com amor resiste. A maior herança que meu pai me deixou não foi o terreno, foi o exemplo, a dignidade, foi a coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando isso custa lágrimas. E se hoje eu posso contar essa história, é porque escolhi não me calar. E principalmente, escolhi não me amargar, porque o que define quem somos não é o que a vida tira da gente, mas o que a gente faz com o que sobra. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela disputa não foi só sobre terra. Foi sobre valores, sobre silêncio, sobre como, às vezes, as feridas mais profundas da vida não vêm de estranhos, vêm de quem um dia prometeu te proteger. E ainda assim, eu agradeço por tudo o que vivi, porque foi nessa dor que Deus me moldou. Foi nessa dor que aprendi o verdadeiro significado de firmeza, de perdão, de paz. Muita gente acha que família é algo garantido, que laços de sangue são eternos. Mas a verdade é que família também precisa ser cultivada. E quando não se rega com amor, respeito e diálogo, morre. Eu perdi meu irmão. Não para a morte, mas para o orgulho. Mas eu ganhei algo muito maior. A certeza de que fiz o que era certo. E essa paz não tem preço. Se você está ouvindo essa história e sente uma dor parecida, se também já foi ferido por alguém da sua própria casa, se já foi traído por quem você mais amava, eu quero te dizer, você não está sozinho. A vida às vezes nos testa nos lugares mais sagrados, mas até na dor mais profunda, Deus planta sementes que um dia vão florescer. E se tudo isso que eu vivi serviu para que pelo menos uma pessoa aprenda a não carregar ódio, então já valeu a pena. Se essa história chegou até você e de alguma forma tocou sua alma, então não deixe isso morrer aqui. Escreva nos comentários. Família se honra, não se destrói. Eu vou ler cada frase e posso te garantir. Tem cura quando a gente compartilha a dor. Se você conhece alguém que já viveu uma decepção dentro da própria casa, compartilha este vídeo com essa pessoa agora. Talvez essa mensagem seja a palavra que o coração dela precisava ouvir. E se você acredita que histórias reais transformam vidas, se inscreva no canal Memórias que Inspiram e ative o sininho. Aqui, toda semana, você encontra verdade, coragem e a força de quem não desistiu. Porque nesse canal, cada história é uma semente e cada coração tocado é uma flor que renasce.
Obrigado por ouvir minha história. Que Deus abençoe a sua casa e guarde os vínculos que o amor construiu.